no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Surge a primeira proposta com mudanças nas regras da cobrança de impostos sobre os combustíveis. O texto da PEC, proposta de emenda à Constituição, que zera imposto sobre a gasolina, o diesel e o gás em 2022 e 2023, é apresentada e abre os primeiros debates nos bastidores da Câmara Federal. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A semana termina com o esboço da primeira proposta de emenda constitucional com mudanças nas regras de impostos sobre os combustíveis. O deputado federal Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, apresentou nesta quinta-feira uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, permitindo que a União, estados e municípios reduzam parcialmente ou até zerem os impostos sobre óleo, diesel, gasolina e gás de cozinha em 2022 e em 2023, sem precisar compensar a queda de arrecadação com o aumento de outros tributos ou com corte de despesas. A proposta servirá como base para o presidente Jair Bolsonaro zerar os impostos federais sobre os combustíveis, de acordo com membros do Palácio do Planalto. Além disso, com a autorização para governadores baixarem o ICMS sobre esses produtos, a medida servirá como foco de pressão sobre os estados. A PEC terá um longo processo de tramitação na Câmara. Precisará ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, e votada por uma comissão especial num prazo entre 11 e 40 sessões de plenário. No plenário, são 2 votações com o apoio de 308 dos 513 deputados. No Senado, é necessário o apoio de 49 dos 81 senadores. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Essa é apenas uma das primeiras ideias que surgem como música nos ouvidos dos consumidores que a cada dia pagam caro pela gasolina e pelo diesel. O texto da PEC, jornalista Beto Almeida, foi apresentado como esboço de um projeto que pode ser bem mais amplo e que envolverá diretamente nos debates os governos estaduais. E essa proposta está apenas na fase inicial de aquecimento para marcar a agenda do primeiro semestre na Câmara e no Senado. Como você vinha dizendo que não existia nenhuma proposta concreta sobre a redução de impostos dos combustíveis, agora sim, Beto Almeida, tem proposta. Pelo menos é um projeto que começa a ser discutido e para começar a tramitar na Câmara Federal precisa de pelo menos 171 assinaturas entre os 513 deputados federais. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, primeiro, vamos dizer assim, proposta concreta na retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. Mas é importante dizer que já chega causando desagrado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e à sua equipe. Pelo seguinte, primeiro porque a proposta que chegou aí nessa PEC, Luzenor, ela foi redigida na Casa Civil, não pela Economia. E a Economia está classificando a proposta como uma verdadeira loucura. Diz que é algo que pode literalmente pôr fogo na economia, porque isso, segundo o ministro Paulo Guedes, já chega aí causando um impacto de perdas de 54 bilhões de reais para a União. Esses são os cálculos internos do governo, porque, logicamente, que na proposta, quando se tem a redução de impostos, aí a União deixa de arrecadar esses impostos. Somente com o corte, por exemplo, dos impostos do diesel, o cálculo é que o governo deixe de arrecadar 17 bilhões de reais. Mas quais são, vamos dizer assim, outros aspectos que incomodam a equipe da Economia, por exemplo, do Paulo Guedes? É que Paulo Guedes, inicialmente, você deve estar lembrado, e a gente tinha falado disso aqui, ele defendia apenas que a nova PEC garantisse a redução de impostos para os combustíveis, que teria impacto direto na vida de caminhoneiros, no transporte de mercadorias e, portanto, na visão do Paulo Guedes, isso já traria um benefício
grande em relação, por exemplo, ao preço final de produtos. Só que o governo não se contentou só com isso. E na Casa Civil foi elaborada essa PEC, que já vinha em discussão há algum tempo, e aí sim se incluiu não só o óleo diesel, mas também o etanol, a gasolina, o gás de cozinha e mais, Luzenor, ampliou a possibilidade para que os estados, eles também possam, se quiserem, não é obrigatório, mas se quiserem reduzir ou até mesmo zerar, se for o caso, o seu ICMS. É claro, Bolsonaro está colocando aí os governadores contra a parede, como quem diz, a União está dando o exemplo e os governadores não estão dando contrapartida, não estão fazendo o menor esforço. Essa é a história que está embutida aí, né, nessa discussão dessa PEC. É óbvio que no ano eleitoral os governadores ficam aí em maus lençóis, porque se recusarem, por exemplo, a aprofundar esse debate, isso logicamente vai ser utilizado durante a campanha política contra eles próprios. Então, esse é um dos pontos que vai sim pegar fogo nessa primeira quinzena de fevereiro na Câmara e no Congresso como um todo.